Aqui é o professor Felipe Guerra. Eu tenho um recadinho rápido para você que está participando da primeira semana do E-Social. Estarão abertas as inscrições para o programa de formação em E-Social. Serão apenas 10 dias para você dar um upgrade na sua carreira profissional e poder prestar consultorias trabalhistas, implantar o E-Social e quem sabe até ministrar treinamentos. Dessa forma, trazer resultados reais para a sua vida. Para fazer a inscrição é muito fácil. Basta clicar no banner que está aparecendo abaixo desse vídeo, tirar todas as suas dúvidas sobre o curso e garantir a sua matrícula. Lembrem-se que as vagas são extremamente limitadas, então corre, eu quero te ver no programa de formação em E-Social. Fala turma, eu sou o professor Rondinelli Coelho e quero te dar as boas-vindas à primeira semana do E-Social. Essa semana que foi preparada com muito carinho, foi idealizada por mim e pelo professor Felipe Guerra, no qual a gente procurou professores que aplicam na prática todo o conhecimento a respeito do E-Social. Essa nova ferramenta que está mudando de maneira muito drástica todo o tratamento das informações da área trabalhista e previdenciária. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero te agradecer por estar nos recebendo aí com esses conteúdos de primeira qualidade. E eu quero também agradecer a todos os professores participantes, no qual também, de maneira muito voluntária, já que esse é um evento 100% online, 100% gratuito, eles toparam aí estar participando desse evento. Então, o E-Social, que acredito esteja mudando a rotina de quem trabalha na área de departamento pessoal, ele realmente é uma grande mudança, ele é uma grande ferramenta no qual as pessoas estão aí procurando se adaptar, conhecer novas maneiras, novas rotinas, novas práticas para fazer aquilo tudo que já estava na legislação. É interessante falar isso porque a gente está procurando fazer tudo de maneira diferente, sendo que o ideal era que tudo fosse feito da maneira como deveria ser feita, como a legislação já manda aí de muito tempo atrás. Lembrando que o E-Social não veio a mudar a legislação. Então, tudo isso que está sendo de novo na teoria aí para as pessoas, na verdade era para ser a realidade há muito tempo. Então, eu vou estar fazendo essa abertura, nossa primeira palestra da Semana do E-Social, com o seguinte tema: E-Social, você está preparado? Quando eu faço essa pergunta, eu quero logo que você imagine o seguinte cenário, onde a sua empresa vai estar passando por uma fiscalização completa referente a toda a área trabalhista e previdenciária. E aí eu te pergunto, a sua empresa está livre de passivos trabalhistas? Essa pergunta ela vem para deixar reflexão. Por quê? Porque é isso que o E-Social vai trazer. Ele vai trazer uma fiscalização completa entre todos os departamentos, entre todos os setores que tratam dessa relação de mão de obra, pessoa física com empregador, ou até mesmo alguma situação que tratam aí de relações tributárias, de encargos sociais, de INSS e imposto de renda. Então, vou te fazer essa pergunta novamente. A sua empresa está livre de passivos trabalhistas? Para, pensa e faz essa reflexão. Porque imagine chegando uma fiscalização onde ela vai pegar todas as informações do zero, desde a admissão até o momento da demissão, passando por todos os âmbitos: segurança do trabalhador, saúde do trabalhador, direitos trabalhistas, vai estar fiscalizando aí FGTS, INSS, imposto de renda, treinamentos dos funcionários. E aí, se a sua empresa passasse por essa fiscalização agora, você estaria preparado? Você estaria livre de passivos trabalhistas? Eu acredito que boa parte das empresas podem sim estar preparadas, mas a realidade é que a grande maioria das empresas não estão preparadas para essa grande fiscalização no qual o E-Social vai trazer. E aí, cabe a nós, gestores da informação, tomarmos a frente a fim de mudar essa realidade, mudar todo esse cenário. A gente sabe que existem aí duas eras no departamento pessoal. Uma era é antes do E-Social e a outra era é depois do E-Social. Não cabe mais o jeitinho brasileiro. Não cabe mais fazer as coisas de qualquer jeito. Definitivamente, não tem mais tempo para amadores no departamento pessoal. Então, para que a gente possa entender, conversar um pouco mais a respeito de E-Social, vamos entender de onde foi que surgiu, por que foi que surgiu essa nova ferramenta chamada
e social. Então a gente tem aqui o decreto 8373 lá de 2014. Esse decreto, ele veio a estar instituindo o e-social. Ele veio dizer o que é o e-social, para que é que o e-social, para que é que o e-social veio. Então, de uma maneira muito simples, vamos deixar aí o formal, o que eles dizem na verdade, o que é o e-social, e vamos fazer um breve resumo do que de fato é o e-social. Bom, o e-social, ele é um projeto do governo federal que vai coletar informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias num único ambiente. Ora, você imagina se a sua empresa, quando ela era fiscalizada de maneira isolada por seja pelo Ministério do Trabalho, pela Previdência, a sua empresa corria riscos. Você imagina essa fiscalização sendo de maneira integrada num único ambiente. Então, fixa bem esse resumo aqui do que é o e-social. Um projeto do governo federal que vai coletar informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias em um único ambiente. Então, de uma maneira geral, o e-social ele é como se fosse um repositório de informações, onde sua empresa ela vai estar jogando todas as informações dessa relação de trabalho usando a ferramenta do e-social, seja por meio de web service, seja por meio de entrada lá no site do e-social. Ou seja, você pode jogar essas informações pelo teu sistema de geração de folha, bem como também você pode entrar, fazer o login ou pelo certificado digital diretamente lá no site. O que é que isso vai impactar? Isso vai impactar que você vai jogar essas informações não mais de maneira cumulativa, seja no final do ano ou seja no final do mês. Significa que você vai estar jogando essas informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias à medida que elas forem acontecendo. Imagina isso. Você, antigamente, como por exemplo o Cefip, você transmitia, acumulava as informações no final do mês e aí você jogava tudo até o dia 7 e transmitia para o fisco. Agora com o e-social, você vai estar jogando essas informações praticamente à medida que elas forem acontecendo. Ou, em algumas situações, até mesmo antes dela acontecer. Como, por exemplo, uma admissão. Sabemos que a admissão no e-social, ela tem que ser transmitida no dia imediatamente anterior. Então, antes mesmo dessa admissão acontecer, você já tem que ter transmitido para o fisco. E aí um detalhe, não dá para transmitir de qualquer jeito, de qualquer forma. Você vai ter que obedecer todas as normas, todos os regulamentos. Você vai ter que preencher todos os campos, porque o e-social ele é parametrizado em conformidade. As lacunas do e-social são legislação, fundamentação legal. Se você jogar de qualquer maneira, você está correndo um sério risco de estar sendo penalizado por algumas das penalidades que já são previstas pela legislação, tá certo? Então, o e-social ele é um repositório de informação no qual vai empilhando todas as informações e criando ali uma verdadeira linha do tempo do trabalhador dentro da empresa. Da mesma forma que ele vai criando essa linha do tempo, esse registro histórico do trabalhador, sua empresa também, ela vai tendo esse registro histórico. Então, é muito bacana essa visão que o e-social está trazendo, porque ele trata as informações individualizadas, o que significa que o trato dessas informações tem que ser muito mais aguçadas, tem que ser muito mais criteriosas. Então, as regras do e-social é a legislação. Se você não tiver critério, se você não tiver, na verdade, um cuidado muito grande, você vai estar dando um verdadeiro tiro no pé. Porque é isso que vai acontecer. Da mesma forma que a gente lembra do SPED lá, vocês sabem, o decreto 6.022, que instituiu o SPED, quando a felicidade de quem trabalha no setor contábil ou no setor fiscal, por exemplo, é quando clica lá no programa validador e ele diz validado com sucesso. Muitas pessoas ficam felizes, então muitas não sabem, mas aquilo ali eles estão dando tiro no pé. Por quê? Porque eles cumpriram regra de validação, mas por trás do que foi transmitido não existe uma qualidade de conformidade. Então, no e-social não é diferente. Se você não tiver essa qualidade de conformidade, você vai dar um verdadeiro tiro no pé. Por isso que eu digo, não tem tempo mais para amadores. Fica logo esse cenário
que você vai ter que agir com muita sabedoria para que venha a transmitir essas informações para o e-social. Quando eu falo agir com sabedoria, é você não trabalhar de maneira solta, de maneira que não se tenha um cuidado. A sabedoria, ela parte do momento que você começa a se questionar o porquê de cada coisa. Então você vai ter que ser muito estratégico, na verdade, você vai ter que ser muito minucioso e você vai ter que se questionar sempre o porquê de estar alimentando tal campo de qualquer jeito. E não mais falar, o sistema fez assim. Isso é um cenário no qual não dá mais para existir, tá certo, turma? E aí, o decreto 8373 instituiu o e-social, mas você pode falar que você está participando realmente de um Big Brother. O Big Brother fiscal. Olha só o que o fisco vem fazendo ao longo de todos os anos. Ele veio pegando todas as declarações que nós tínhamos, seja contábeis, fiscais, trabalhistas, e ele veio unificando para um único ambiente. Então a gente vai dizendo que ele foi padronizando a informação, ele foi unificando a informação e pegando maneiras de ter capacidade técnica de cruzar essas informações com outras fontes de informação sem ter muito trabalho. Então o fisco ele fez o quê? Ligou as câmeras para a sua empresa. De 2007 para cá, já veio entrando aí várias ferramentas de SPED fiscal, SPED contábil, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, enfim. E aconteceu o quê? Faltava ligar uma câmera desse Big Brother. Então foi ligado agora a câmera do departamento pessoal, que é essa câmera que vai verificar toda essa relação de trabalho, vai verificar toda essa relação que impacta na arrecadação tributária, encargos sociais, de imposto de renda, de cuidado com saúde e segurança do trabalhador, por exemplo. Então, meu amigo, você vai estar sendo fiscalizado tempestivamente. Pensa muito bem nesse Big Brother antes de transmitir as informações de qualquer jeito, tá bom? Então, esse Big Brother, que é o e-social, ele é mais uma ferramenta do SPED. Nós sabemos que o SPED ele é uma ferramenta do governo federal, no qual visa unificar todas as informações em um único ambiente. E consequentemente, ele criou-se aí vários SPEDs, contribuições fiscais, contábil, enfim. E criou agora o SPED do departamento pessoal, que é o e-social. Mas, Rudinelli, para que é que o fisco vai mudar a maneira de receber as informações como ele vinha recebendo antes? Não estava dando certo? Mais ou menos. Por quê? Porque era transmitida as informações, só que era por vários canais diferentes. Essas informações, essas declarações de antigamente, elas não se cruzavam. Elas tinham redundância, não tinham tanta qualidade e não garantia de fato que se refletisse a realidade das empresas nessas declarações. E aí o fisco ele fez o quê? Ele criou o SPED, no qual ele veio aprimorando de maneira muito absurda toda essa capacidade de ter controle sobre as informações. Então o fisco ele quis criar essas novas declarações exatamente para isso, para ter um maior controle sobre essas informações, sobre todo esse fluxo de informação. Então vamos entender o que o governo quer, na verdade, com a criação do SPED. Grava bem o que o governo está querendo com o SPED. Lembrando que o e-social ele é um subprojeto do SPED. O governo, com o SPED, ele quer promover a integração do fisco. Então, seja o fisco estadual, seja o fisco municipal, seja o fisco federal, é isso que ele está fazendo, criando a plataforma onde todas as informações da empresa vão estar lá e cada ente vai lá e busca essa informação e faz o tratamento dentro da sua competência cada órgão. Então ele está procurando integrar todos os fiscos. Com o SPED, ele está também querendo o quê? Padronizar, racionalizar, uniformizar as informações. Ora, se o fisco conseguia encontrar ilícitos, se o fisco conseguia encontrar inconformidades com declarações separadas que não se conversavam entre si, você imagina essas informações estando padronizadas e uniformizadas num único ambiente. Então ele está padronizando, racionalizando
e uniformizando as informações. Ele quer melhorar o processo de acesso às informações. Essa questão de melhorar é muito bacana porque são muitas declarações separadas e o SPED, na verdade, ele visa isso. Ele quer deixar de lado várias declarações e ter apenas uma. E aí, como consequência disso, o que aconteceu? O fisco, com o SPED, ele veio a tornar mais célere a identificação de todos os ilícitos. Quando a gente vai falar de abrir empresa, de se registrar empresa, é importante a gente falar isso porque uma vez que a pessoa está registrando o CNPJ, ela está puxando para si toda uma responsabilidade de manter a conformidade, não somente de recolher, de pagar o tributo da maneira correta, mas ela também está puxando a responsabilidade de declarar para o fisco da maneira correta. Então a gente tem que se atentar sempre na obrigação principal, que é o recolhimento dos tributos e encargos, e a obrigação acessória, que é falar para o fisco todas essas informações. A obrigação acessória, consequentemente, feita através das declarações. Dessa forma, informações unificadas, o que vai acontecer? Controle. O fisco ele melhorou muito essa capacidade, principalmente com o uso da inteligência artificial, de cruzamento de informações, ele melhorou muito a capacidade de ter total controle sobre todas as informações. Ainda tem pessoas que falam, que não acreditam, que o fisco tem a capacidade de saber praticamente tudo da sua vida, principalmente financeira. Eu digo, meu amigo, vai com calma, porque o fisco ele tem sim capacidade técnica e tecnológica de ter controle sobre todas as informações. Agora, Rudinelli, por que o fisco não chama todo mundo para prestar conta? Aí é outro problema. Porque atualmente ele está aprimorando principalmente essa capacidade de chamar todo mundo para estarem ali justificando todas as informações que ele encontra. Imagina se fosse fazer isso com todos os brasileiros. Então, acredito que ele está potencializando, ele está melhorando e ele está diminuindo cada vez mais o número de pessoas, o número de fiscais e está utilizando cada vez mais a inteligência artificial. Então, é nítido que cada passar de ano está diminuindo o número de fiscais, fiscalizações presenciais e está aumentando muito aí a arrecadação, tá certo? Vale lembrar que a pessoa que vai empreender, a pessoa que vai abrir um CNPJ, registrar um CNPJ, esse cara é muito corajoso, porque tem que ficar a reflexão de que ele está chamando a responsabilidade de cumprir todas as obrigações principais e todas as obrigações acessórias, num cenário brasileiro onde fica muito difícil manter esse compliance, porque existem várias normas, existem aí vários regulamentos, tá bom? Mas vamos estar falando aí, porque o SPED, ele veio trazer um maior controle por parte do fisco, e aí quando a gente fala que o fisco vai encontrar ilícitos, vai encontrar inconformidades, a gente tem que levar em consideração o quê? Todos os riscos dessa atividade. Da atividade que a pessoa está abrindo, está empreendendo, está assumindo para si. Sempre pergunto nas minhas aulas, turma, qual é a atividade mais arriscada do mundo? E aí as pessoas falam, professor, vai ser contador e tal. Eu digo, não, a atividade mais arriscada do mundo é você ser empresário. Agora, se você for contador ou empresário, aí sim, você ganha, tá bom? Mas se você for empresário, quando você vai ser empresário, você está puxando todas essas responsabilidades. O problema, muitos dos empresários, eles não têm a mínima noção de quais são os riscos que ele está tomando para si. E aí, quando a gente vai falar de riscos na área trabalhista, é exatamente ter todo o cuidado com a saúde do trabalhador, com segurança, com direitos trabalhistas, com garantir que as verbas sejam pagas corretamente, garantir que o cara tenha todos os seus direitos de fato garantidos. Então, quando o cara ele vai pensar em registrar uma empresa, ele tem que analisar, fazer todo um planejamento de tudo que vai impactar ali na sua logística da sua empresa. Ele tem que analisar todos os processos, ele tem que verificar e ter todo o controle, tem que estar revisando como as coisas são feitas na empresa dele. E aí vamos puxar isso para o DP,
para o departamento pessoal? Será que nós estamos aí tendo esse cuidado de verificar processos, como as coisas são feitas na nossa empresa, no departamento pessoal? Qual é o processo de admissão? Como é que está o processo de demissão, de férias, por exemplo? Será que a gente está tendo essa capacidade analítica de planejar tudo isso? Olha, diariamente a gente conversa com outros profissionais e a gente percebe que durante toda a maneira que ia sendo feitas as coisas ao longo dos anos, permitia-se que houvesse alguns erros e esses erros ainda continuam até hoje. Então, será que a gente está tendo essa capacidade de revisar tudo o que era feito no passado e saber se ele está se adequando realmente às normas? Então, o risco com o departamento pessoal, ele é muito alto. Por isso que eu falo, não dá mais para ter uma atenção secundária com a área trabalhista e previdenciária, tá certo? E aí, galera, que a gente tem que pensar o seguinte: como é que estão sendo transmitidas as informações da minha área trabalhista e previdenciária? Só para você ter uma ideia, eu vou te fazer uma pergunta e eu acredito que boa parte vai responder de maneira positiva. A sua empresa, ela trabalha com retroativo? Seja retroativo de férias, seja retroativo de admissão, seja com retroativo de demissão, por exemplo? A sua empresa, ela cumpre todos os exames médicos obrigatórios, quer dizer, obedecer, por exemplo, a NR número 7, no qual exige exame na admissão, exame na demissão. No caso, exame aí é por motivo de mudança de função quando muda o grau de risco. Exames periódicos, aquele anual ou até mesmo com um período menor. Os exames de retorno por motivo de afastamento acima de 30 dias e também o retorno do parto. A sua empresa, ela dá a licença maternidade e logo em seguida ela dá as férias da funcionária, por exemplo. Olha só o tanto de situações que a gente percebe que pode ocorrer alguma falha, pode ocorrer alguma perda de qualidade, na verdade, perda da qualidade, e aí a gente começa a perceber que muitas dessas informações não possuem segurança da informação. É muito bacana, eu gosto muito de falar, principalmente quando eu vou tratar de área trabalhista e previdenciária, a respeito da segurança da informação. A segurança da informação, quando a gente fala no âmbito empresarial, no âmbito de departamento pessoal, é essa segurança que ela vai estar diretamente ligada à continuidade da empresa. Se você trabalha na área de departamento pessoal, vai ser essa segurança da informação que ela vai garantir que a tua empresa não venha adquirir aí passivos trabalhistas. E o que acontece muito é que as empresas possuem passivos ocultos. Meu amigo, quando você fala em segurança da informação, você está falando em agir de maneira estratégica. Quer dizer, você tem que conhecer a real essência da sua empresa, qual é a atividade, saber quais são os sindicatos que vão ter que seguir, saber que para aquela atividade existem particularidades no qual você tem que garantir direitos específicos desse trabalhador. E a gente não tem muito esse planejamento estratégico, a gente não age de maneira estratégica, se planejando aí, por exemplo, para as férias do funcionário, se planejando aí para possíveis aumentos salariais, direitos a serem garantidos, coisas que impactem no nosso fluxo de caixa. E aí acontece que se a gente não age de maneira estratégica, a gente começa a não cumprir com algumas obrigações, sejam elas principais ou sejam essas obrigações acessórias. Eu vejo muito, por onde eu passo, que tem empresas que atrasam FGTS de funcionário. Até hoje nunca tivemos problema com isso, a não ser aí de estar recolhendo no momento futuro, de forma acumulada, todo esse FGTS. E aí as pessoas não sabem, mas uma empresa que atrasa o FGTS do funcionário, que ela está sempre ali atrasando rotineiramente, essa empresa ela pode ser excluída do Simples Nacional. Então observa, departamento pessoal ele também é o quê? Ele é planejamento tributário.
Essa empresa que atrasa o FGTS do funcionário, ela não pode estar distribuindo ali lucros para os seus sócios. Ela não pode sequer, pessoal, estar pagando o prolabore para o seu sócio. Então a legislação ela entende que o sócio da empresa, ele é para ser o último a ser pago. Então se a empresa está atrasando algum encargo, algum direito, consequentemente, o sócio ele não deve ser remunerado por isso. Então é isso, você agir de forma estratégica a fim de conhecer a sua empresa e trabalhar gestão, tá bom? Quando a gente fala de segurança da informação, a gente vai estar falando de guarda da informação. A maneira que a gente está zelando por todas essas informações. Como, por exemplo, será que a gente tem todos os recibos de entrega e devolução? Será que a gente tem todos os termos de responsabilidade, termos de compromisso, quando você fala de salário família, quando você fala aí de vale transporte? Será que o contrato de trabalho está sendo redigido com cuidado, com carinho, com atenção? Então é isso, é você ter cuidado com a guarda dessa informação, porque o passivo trabalhista ele pode acontecer. E se você não trabalhar de maneira estratégica, você não vai ter a guarda dessa documentação, o que consequentemente, no futuro, numa fiscalização, você pode até ter feito a coisa da maneira correta. Mas se você não tiver a prova do que fez, então não é somente fazer, é fazer e se resguardar para possíveis problemas futuros. Então ter cuidado com toda a guarda de documentação, atualização de documentos de funcionários, você ter cuidado com todo o dossiê que vai estar ali alimentando o histórico desse funcionário e comprove tudo que você vai estar falando para o fisco. Como a gente observou, o E-Social ele vai trazer essa linha do tempo do funcionário. Então você tem que ter essa linha do tempo, mas também você tem que ter toda a documentação que guarde esse histórico para provar caso seja necessário no momento futuro. Quando você fala de segurança da informação transmitida, você vai estar falando de compliance. É importante a gente salientar que o E-Social ele vai trazer aí duas coisas que a gente tem que se preocupar. Uma das coisas é transmitir a informação. Para que você possa transmitir a informação, você vai ter que obedecer regra de validação. A regra de validação no E-Social quer dizer basicamente que você está transmitindo a informação no campo correto e algumas informações estão sendo validadas, como CNPJ, como CPF do responsável, como certificado digital, por exemplo, e o empilhamento de informação está seguindo a ordem lógica para que o fisco receba essa informação. Então, uma das coisas, regras de validação. E outra coisa é você obedecer regra de legislação. A regra de legislação, na verdade, é a essência do E-Social, é o que vai estar sendo transmitido lá. É regra de direito trabalhista, de prazos, regras tributárias, regras aí de imposto de renda, por exemplo. É como eu disse, o tiro no pé pode ser isso. Você não obedecer essas regras de legislação. Para que eu possa obedecer regras de legislação, é importantíssimo que eu tenha o quê? Que eu tenha a legislação na palma da mão. Eu tenho que trabalhar de maneira a conhecer a CLT, Decreto-Lei 5452 de 1943. Eu tenho que estar conhecendo ali os direitos básicos de todo trabalhador. Constituição Federal, no seu artigo 7º, que vem de maneira a falar, olha, esses direitos desse trabalhador são os direitos intocáveis, os direitos no qual convenção nenhuma, no qual acordo nenhum vai poder se sobrepor a esse direito. Então é isso, você para manter o compliance, você tem que conhecer todo esse ordenamento jurídico e trabalhar com toda essa legislação em conjunto para aplicá-la da maneira mais correta possível. E eu te digo uma coisa, isso não é fácil, galera, isso é complicado. Porque a gente vem lá de 1943, onde as leis, a CLT passou por alterações. Existem vários normativos também que vão nos ajudar a aplicar a lei da maneira correta. Você tem as atualizações, como por exemplo, a lei 13467, que é a lei da reforma trabalhista. Você tem aí convenções coletivas de trabalho, você tem acordos coletivos de trabalho. Outra lei que você vai estar tendo que se nortear, que trata a Lei 8.036 do FGTS, por exemplo. Então a gente percebe que são muitos normativos, mas você tem
que obedecer, tem que conhecer. E aí eu te digo, cabe o profissional do departamento pessoal ser um amador? Cabe o profissional de departamento pessoal ficar na sua inércia, sem se atualizar de todas as mudanças que ocorrem aí diariamente referente às leis que vão estar praticamente dentro, incorporadas ao e-social? Então, vou te falar aqui alguns normativos que te ajudam um pouco a manter, a cumprir esse compliance na área trabalhista e previdenciária. Como já citado, você pega a CLT, Decreto-Lei 5452, e vai estar estudando. Final de semana não foi feito para curtir, final de semana não foi feito para praia, e à noite não foi feita para dormir. Então você pega a Lei 5452 e vai dar uma estudada a respeito, procura se atualizar. Então temos aí como, por exemplo, a Lei 13467, que é a lei da reforma trabalhista. Você tem também Lei 8036, que é a lei que trata do FGTS. Importante que você também se atente ao lado previdenciário. Então, algumas leis que vão te ajudar a se nortear, como, por exemplo, Lei 8.212, que trata do custeio da Previdência. Você vai ter a Lei 8.213, que trata dos benefícios previdenciários. Todo o regulamento da Previdência no Decreto 3.048. Você tem também a Instrução Normativa 971. Então, aqui são algumas leis que te ajudam e muito a manter esse compliance. Cara, é muito bacana quando você começa a parametrizar teu sistema. É a palavra-chave do e-social, parametrização. Eu utilizo muito nas minhas aulas uma tela do meu sistema de geração de folha de pagamento. Essa tela, ela reflete de maneira absurda o impacto que vai causar na minha empresa se eu não alimentar essa tela, esses campos, na verdade, da maneira correta. Quem foi meu aluno sabe muito bem que tela é essa. É a tela no qual eu vou estar tendo que falar o que é o KNAI preponderante, qual vai ser o KNAI preponderante da minha empresa. Eu tenho que falar qual vai ser o RAT da minha empresa. Eu tenho que falar qual vai ser o FAP da minha empresa. Eu tenho que estar falando ali se a minha empresa é obrigada a contratar menor aprendiz, se ela é obrigada a contratar, por exemplo, pessoas com deficiência. Vou ter que falar outras entidades, código de FPAS, código de outras entidades. Olha o tanto de informação. E aí a gente vai, de maneira muito estratégica, mostrar cada fonte de informação. E é isso, você vai ter que ser o quê? Agir com sabedoria para parametrizar as informações da maneira correta. As respostas, Rondinelli, para todas essas perguntas, estão todas elas, por incrível que pareça, nesses normativos que a gente está falando. Lei 11.788, coloca aí também, que trata um pouco da lei dos estagiários, saber o que é regra, por exemplo, saber o que é exceção, regra para contratar menor aprendiz, quais são as exceções, regras para limite de estagiários, quais são as exceções, para que número de estagiários eu vou ter que ter um supervisor. É muito bacana. Então é isso, você tem que agir de maneira estratégica, você tem que guardar as informações de maneira muito segura e você tem que obedecer o compliance. Alguns desses normativos que eu te falei, eles te ajudam a manter esse compliance, tá bom? Em um outro momento a gente vai estar falando um pouco mais a respeito dessas legislações que te ajudam a nortear toda essa regulamentação a respeito da área trabalhista e previdenciária. Espero que você esteja assimilando tudo isso, tá bom? E aí, quando a gente fala de segurança das informações prestadas, a gente tem que mudar a maneira de se fazer como as coisas que eram feitas, como elas eram feitas antigamente. Então a gente tem que estabelecer novas regras, a gente tem que estabelecer, na verdade, novas políticas. Não dá mais para se fazer as coisas de qualquer jeito. Então, por exemplo, não dá mais para transferir um funcionário sem ter uma requisição formal, sem eu ter desenhado aí todo um plano padrão de comunicação. Quando eu coloco um plano padrão de comunicação, eu começo a encontrar os gargalos e assim eu consigo ter um controle maior sobre o fluxo dessa informação. Então, vamos mudar políticas, vamos mudar regras. A maneira como a gente fazia não cabe mais. Então, vamos desenhar novos processos, novos procedimentos a serem obedecidos por todos os setores das empresas, tá bom?
E aí você vai ter que ter um bom software também que te dê capacidade de transmitir as informações. Então você tem que ter um software robusto, você tem que ter aí um software também que te dê todo um apoio, todo um suporte de qualidade. Então você vai ter que mudar políticas, você vai ter que estabelecer novos processos, novos procedimentos, e você também vai ter que reavaliar se realmente o sistema que você utiliza para gerar as informações da área trabalhista e previdenciária, eles estão aí suportando de maneira muito saudável todas essas informações, tá bom? E quando a gente fala de segurança da informação também, continuando aqui, a gente vai falar um pouco a respeito das características dessas informações a serem transmitidas no e-social. Como característica de informação que tem que ser transmitida para o e-social, a gente vai pegar a maneira como as informações eram transmitidas antes, como existia aí, no caso, as auditorias no passado. Como era que funcionava? Bom, as auditorias, fiscalizações no passado, elas funcionavam de maneira isolada, quer dizer, quando se fiscalizava, não se fiscalizava o todo. Ela sempre estava fiscalizando aí o passado, recebendo informações do passado. Ela, no caso, pegava uma parte do todo e estava fiscalizando ali. Essa fiscalização, ela era manual. Essa fiscalização, ela ainda poderia acontecer erro e passasse algumas falhas aí nessa fiscalização. E aí com o e-social, como é que vai ser? Fiscalização vai ser tempestiva, fiscalização vai ser assertiva, fiscalização ela vai ser de forma totalmente automatizada, muito eletrônica, e ela vai ser punitiva. Então, para que a gente possa garantir o compliance de verdade, é importantíssimo que as informações do departamento pessoal elas possuam essas características básicas. Confidencialidade, que é o fato de só ter acesso às informações quem tem capacidade técnica, quem tem, na verdade, competência para tratar dessas informações. Confidencialidade, eu levo a importância de que se conheça o e-social e se dê, no caso, a responsabilidade para quem é de fato essa responsabilidade. É direcionar as responsabilidades, como, por exemplo, quem for da área de trabalhista, quem for da área de saúde, segurança, ficar responsável pelas informações desses eventos específicos. Quem for responsável pela área de rotina, por exemplo, trabalhista, ficar responsável por transmitir esses eventos específicos. Nós sabemos que o e-social ele é feito através de eventos. Cada evento tem que ter um responsável. Então, não deixar essas informações abertas a outras pessoas de outros setores que não tem muito a ver com aquele evento a ser transmitido. Então, é tornar essas informações com característica de confidencialidade, direcionando aí a responsabilidade para cada setor específico. Então, pessoal da saúde e segurança trata das informações específicas. Pessoal da área jurídica da empresa trata das informações específicas dessa área. Pessoal de rotina trata das informações específicas. Pessoal do setor financeiro realmente é direcionar responsabilidades. Quando você fala em característica da informação, você tem que ter integridade. Isso que o e-social vai estar pegando. Integridade dessa informação. A integridade quer dizer o seguinte: transmita para o e-social o que de fato acontece na sua empresa. Por quê? Porque o e-social quer informação íntegra, ele quer que o que esteja sendo transmitido ali esteja espelhando, na verdade, o que acontece na sua empresa. Para isso, você vai ter que ter muito compliance, tá bom? E outra coisa, disponibilidade. Nós sabemos que hoje cabe, como por exemplo, aí cabe um retroativo, cabe transmitir as informações depois, cabe fazer as coisas pela metade, e aí não tem mais como isso acontecer. As informações, elas vão ter que estar disponíveis para cada setor, para cada responsável, de maneira muito tempestiva. Palavra de ordem no e-social, tempestividade. Voltando lá para a pergunta que a gente fez no começo. E-social, você está preparado? Percebe que muita coisa tem que ser ajustada, não é verdade? Então vamos continuando aqui a respeito dessa nova adaptação, dessa nova maneira de se fazer as coisas no departamento pessoal, tá bom?
Então, essa nova era agora que o E-Social está trazendo, pessoal, é a era no qual a gente vai ter que ser uma era de conhecimento, uma era de fundamentação legal, de legislação na ponta da língua, onde cada vez mais está sendo, no caso aí, valorizado o capital intelectual das pessoas. E aí venho sempre a fazer com que as pessoas façam uma autorreflexão a respeito de que tipo de profissional essa pessoa é. Que tipo de profissional você é, na verdade? Você valoriza o seu capital intelectual? Você está por dentro da base da legislação trabalhista? Você está se atualizando de todas as mudanças que estão ocorrendo ao longo do tempo? Ora, quem ficar na inércia pode ter certeza que não vai ter mais espaço nessa nova era, onde a era do conhecimento vai estar realmente aí, no caso, levando que se aconteça um corte muito natural entre os profissionais qualificados e os profissionais não qualificados. De maneira muito natural vai acontecer essa divisão. O E-Social, ferramenta parametrizada em conformidade. Profissional não está apto a transmitir as informações com qualidade, o E-Social ele vai evidenciar. Ele evidenciando vai acontecer punição, vai acontecer o quê? Delegação de responsabilidade. Esse profissional ele vai estar saindo do cenário. Profissional qualificado, profissional que estuda, profissional que se atualiza, profissional que procura conhecimento, que realmente se apoia nas melhores ferramentas, nas melhores práticas, que está sempre pegando conteúdos a fim de que ele venha aumentar esse capital intelectual. Essa nova era do conhecimento que o E-Social está trazendo, ela vai fazer com que esse profissional ele seja cada vez mais qualificado. Cabe a você estar escolhendo, na verdade, qual o impacto que o E-Social vai estar trazendo para a sua vida profissional. Tem pessoas que querem sair da área, enquanto tem pessoas que querem que saia novas informações de E-Social. Por quê? Porque elas vão se atualizar, elas vão ser profissionais diferenciados. E aí, esses profissionais diferenciados, pessoal, eles têm que trabalhar o senso crítico. Deixa-se de se apoiar em sistema, deixa-se de se apoiar em ferramentas de geração de folha e passa-se a se apoiar em ferramentas de conformidade. Passa a se apoiar no seu capital intelectual. Então, os profissionais têm que sair da inércia e têm que trabalhar cada vez mais com o seu senso crítico. É isso que vai acontecer. Por que trabalhar com senso crítico? Porque você vai ter que transmitir informações com qualidade. Se você não se pergunta o porquê de cada coisa, você não vai ter tanta qualidade assim. Nós estamos saindo aí, na verdade, de um cenário onde tínhamos informações sintéticas, informações, muitas delas nem eram transmitidas ao fisco, como, por exemplo, banco de horas, como, por exemplo, exames médicos, e a gente sai dessas informações sintéticas e a gente passa a trabalhar no E-Social com o mundo de informações analíticas. É isso que o E-Social é, informações analíticas. Onde você já viu, durante todo esse tempo, transmitir banco de horas, informações de bancos de horas para o fisco. Onde você já viu transmitir aí informações que tratem transmitir eletronicamente, tempestivamente, informações que tratem de equipamentos de proteção do trabalhador, individual, coletivo. Onde você já transmitiu informação a respeito de treinamento específico para cada trabalhador. Quer dizer, o cara trabalha na empilhadeira, ele tem que receber um treinamento específico. Ele tem aí que estar informando para o E-Social quem deu o treinamento, que modalidade foi essa de treinamento. Então é isso, a gente está sendo analítico demais. O fisco, ele está exigindo que as informações sejam analíticas. Para isso, o profissional do DP, ele tem que ser analítico, ele tem que ser um profissional muito crítico. Para isso, para que a gente tenha, na verdade, sucesso com o E-Social, nós temos que ser críticos, mas também a gente tem que trabalhar a outra parte da informação. Eu sempre coloco aqui, você tem desse lado o fisco e você tem desse lado o empregador. No meio, nós temos quem? O profissional do departamento pessoal.
Então nós temos que entender que nós somos o meio para que a informação saia da fonte e chegue até o fisco. Esse meio que vai fazer o quê? O tratamento de todas as informações. Mas nunca a gente vai ter condições de transmitir essas informações da maneira correta se a base não tiver ciente do que é o e-social. Se a base não tiver ciente o porquê de transmitir as informações com qualidades. Então é isso. Como gestor da informação, nós temos também que delegar responsabilidades para a base da informação, que é o empregador. Por isso que eu sempre digo, nós temos que trabalhar a informação no seu nascedouro. Nós temos que delegar responsabilidade para o gestor. Nós temos que conversar com o empresário. Nós temos que conversar sobre direito trabalhista, sobre e-social, com cada gestor de cada setor e com cada empresário, porque são esses que vão dar condições para que nós, gestores da informação, possamos transmitir a informação da maneira correta. Então, sempre trabalhar a informação no seu nascedouro, certo? Trabalhando a informação no seu nascedouro, a gente vai ter que fazer um processo muito analítico também, no qual a gente vai realmente verificar a situação da empresa e fazer todo um mapeamento das inconformidades, praticamente fazer uma auditoria sobre todos os pontos que impactam na relação de trabalho. Você pega por admissão, passando aí pela sua rotina dessa admissão, você vai verificar como é que estão os procedimentos de admissão, você vai pegar informações que tratem da vigência do contrato de trabalho, como é que está o tratamento de geração de folha, de férias, de licenças, de faltas, de descontos, por exemplo, de benefícios, e você vai verificar as informações até o momento da demissão. Então, realmente, é você elencar tudo o que acontece na sua empresa e começar a mapear todos os problemas, todas as inconformidades. Então, realmente, nós temos que fazer aí um verdadeiro trabalho de auditoria. Como é que a gente vai fazer esse trabalho de auditoria se a gente não dominar a informação? Se a gente não trabalhar de forma crítica? Se a gente não trabalhar de forma analítica? Então, meu amigo, temos sim que verificar a situação atual, mapear, diagnosticar todas as inconformidades que estão aí no nosso sistema, na nossa rotina, na nossa maneira de se fazer as coisas no departamento pessoal, tá bom? E aí, meu amigo, você mapeando, uma vez mapeando todas essas informações, é hora de corrigir. E mais uma vez eu vou bater na tecla. Você tem que corrigir a informação no nascedouro, corrigir a informação lá no momento que ela acontece. Não dá mais para aceitar a informação vindo de qualquer jeito do seu cliente. Não dá mais para aceitar que o empregador queira ser o legislador, porque é muito comum. Esse empregador, ele acostumou-se a criar regras e rotinas e aí adaptou-se à legislação à própria empresa. Não dá mais para que isso venha acontecer. Nós temos que adaptar a empresa à legislação, deixando o empresário muito ciente de quais são os riscos de não manter a conformidade, não obedecer essa legislação, tá bom? Então você vai mapear, logo em seguida você vai estar corrigindo. E para isso é importante que a gente tenha ferramentas a fim de mostrar quais são os impactos de não manter a conformidade, de não manter o compliance, tá certo? Então verifica muito bem se utiliza dos artifícios, o muito utilizado, nós temos aí a portaria 290, por exemplo, temos também aí as multas e penalidades do Ministério do Trabalho, novas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, penalidades previdenciárias. Então, mensura todo esse risco e mostra para o cara que é importante corrigir, porque ele não vai querer corrigir se ele não souber o que isso vai estar impactando diretamente aí na sua empresa, tá bom? E aí, pessoal, é muito importante que a gente tenha o controle sobre as informações. Então, nós temos que mapear, nós temos que corrigir, agora nós temos que desenhar todo um fluxo de todas as informações que serão transmitidas na área trabalhista e previdenciária. Porque se a gente não tiver controle, se a gente não tiver tempestividade, se a gente não tiver assertividade, os passivos trabalhistas, eles vão ocorrer e vão ocorrer com muita rapidez, com muita agilidade. Então, percebe que se a gente não está preparado hoje para o social, nós temos todo um caminho
a ser trilhado, onde nós vamos nos apoiar de pessoas altamente qualificadas, nós vamos nos apoiar de processos bem desenhados, processos bem alinhados, e nós vamos apoiar em tecnologia, sempre se utilizando das ferramentas tecnológicas a nosso favor, tá certo, pessoal? Então, meu amigo, eu quero deixar esse nosso primeiro momento para te fazer uma pergunta. Você está preparado para o E-Social? Faz tua reflexão e agora me responde com toda a sinceridade do mundo. É melhor prevenir ou é melhor remediar? Tratar as informações na base e sempre criar a rotina de ter um controle muito rigoroso sobre todas essas informações. Então, fica aí esse convite para que você tenha a sua reflexão a respeito de como faz hoje e como você quer fazer no futuro, tá bom? E quero te agradecer imensamente por estar participando de todo esse evento que está sendo feito com muito carinho, com muita qualidade. E quero dizer que ao longo de toda essa semana nós vamos ter aqui profissionais que também vão dar o melhor de si para que você possa se dar bem no E-Social. E a gente vai estar se encontrando aí lá no último momento também, respondendo as dúvidas, os maiores questionamentos a respeito de toda essa ferramenta. Então participa, interage com a gente e bons estudos. Até a próxima!